Oi, eu sou a Betina Piva, sou psicanalista e facilitadora sistêmica e esses são os nossos minutinhos de constelação familiar e terapia sistêmica de hoje. Vamos lá? Ele estava lá, sentado no mesmo banco de madeira que sempre foi seu refúgio silencioso. As mãos envelhecidas, marcadas pelo tempo, repousavam sobre os joelhos. Não dizia nada, não olhava diretamente, mas sua presença era um grito abafado que dizia: Eu sou seu pai. Você chegou devagar, não por medo, mas por incerteza, porque amar o pai, às vezes, é como amar um continente desconhecido. Você reconhece o mapa, mas não sabe se já pisou de verdade naquele chão. Ele parecia maior do que a sua memória lembrava e menor do que a sua mágoa alcançava. Tinha o mesmo cheiro de sempre: terra, suor e ausência. E então ele se levantou, não para te abraçar, mas para sair. Ia embora, como tantas vezes antes. E você, por impulso ou por coragem, disse: Pai. Só isso, uma palavra. E nessa palavra havia tudo: a raiva, a fome de afeto, o medo de parecer frágil, a vontade de que ele ficasse, mesmo que por um instante só. Ele parou, não se virou, mas parou. E você entendeu. Às vezes, uma pausa é tudo o que um pai oferece. E às vezes, essa pausa vale mais do que uma vida inteira de palavras. Honrar o pai não é entender tudo, não é romantizar o que doeu. Honrar o pai é reconhecer que foi ele quem abriu o portal da vida. É aceitar que sem ele você não estaria aqui. E isso já é tanto. Talvez um dia vocês se abracem, talvez não. Mas se hoje você conseguir dar um passo na direção daquele banco vazio, com menos peso no peito, talvez esse capítulo da sua vida esteja pronto para florescer. Porque ele foi o primeiro homem das nossas vidas. O pai é o início da travessia. Antes de conhecermos o amor romântico, nós conhecemos o pai. Antes de sabermos o que é desejar ou ser desejado, aprendemos, ou não, a confiar na presença de um homem. O pai é o primeiro outro do mundo. O primeiro fora da fusão com a mãe. O primeiro a nos mostrar que a vida também se move para frente, para fora, para além. O pai é fronteira e é impulso. É limite e possibilidade. É braço estendido para o mundo. É trilha aberta, é chão firme. Mesmo quando esteve ausente, sua ausência deixou marcas. Mesmo quando foi violento ou frágil, mesmo quando não soube como nos amar, ainda assim foi dele que partiu o impulso da vida. E é esse movimento que, se aceito, pode nos levar adiante. Na visão sistêmica, o pai representa a força que nos leva para o mundo. É com ele que aprendemos a conquistar, realizar, ousar, enfrentar. Quando tomamos o pai dentro de nós, ganhamos acesso à coragem de caminhar. Quando o rejeitamos, por outro lado, nos perdemos em ciclos de autossabotagem, fracasso, insegurança e no medo da vida.
Tomar o Pai não significa concordar com tudo o que ele fez. Não significa desculpar injustiças ou esquecer feridas. Significa olhar para ele como o homem que ele é, com suas sombras e suas luzes, e reconhecer: foi através de você que a vida chegou até mim, e por isso eu te honro. Nem todo pai soube amar do jeito que a gente queria. Alguns não sabiam pegar no colo, outros mal conseguiam olhar nos olhos. Havia os que se calavam, presos em silêncios de guerra, de abandono, de cansaço acumulado. Havia os que gritavam, talvez por não terem tido o direito de chorar. E havia os que simplesmente não ficaram. Mas, mesmo assim, todos eles fizeram uma coisa que ninguém mais poderia ter feito, que foi nos dar a vida. Quando conseguimos olhar para o Pai real e não para o Pai ideal, aquele que a gente sonha ali, que seria o Pai perfeito, algo se acomoda na alma. É como se uma parte nossa, que faz muito tempo está congelada, finalmente começasse a ganhar calor. O Pai não precisa ter sido perfeito, não precisa ter sido presente, ele só precisa ter sido ele próprio, do jeito que ele soube ser, do jeito que ele pôde ser. E nós, adultos agora que somos, temos o direito e o dever de tirar o Pai do tribunal e trazê-lo de volta para os nossos corações. Não se trata de desculpar o imperdoável, nem de negar dores reais. Trata-se de perceber que, para além da história, existe um ponto de partida, um momento em que duas almas se encontraram e uma vida começou. Se pudermos nos conectar com esse instante sagrado, tomamos de volta o que é nosso, que é a força de viver, e com ela a possibilidade de amar de verdade. Tomar o Pai não é apenas um gesto simbólico ou um exercício terapêutico. É um ato de reconexão com uma força profunda que pulsa em nossa base. Quando tomamos o Pai, algo dentro de nós se alinha com o mundo. Ganhamos um tipo de impulso, uma coragem silenciosa, uma confiança que nos permite caminhar com mais firmeza rumo aos nossos propósitos. O Pai representa a porta de entrada para o mundo externo, a figura que nos empurra para fora da caverna, que nos desafia a ir além do conforto do ninho, aquele que nos convida, mesmo que de forma rápida ou ausente, a deixar a infância e crescer. Ao tomar o Pai, herdamos o direito de ocupar o nosso lugar no mundo com dignidade e com potência. Até breve!